Oi, sejam bem-vindos. Muito legal estar aqui nessa experiência que para mim é uma experiência super nova, né? Eu até já pratiquei esse conteúdo aqui que a gente vai vivenciar hoje em diversas palestras, né? Ano passado a gente rodou com esse conteúdo por 5 ou 6 capitais através de um projeto feito pela FENAPRO, né? Em conjunto com os SINAPROS de cada cidade, né, FENAPRO como Federação Nacional das Agências de Propaganda e os SINAPROS como sindicatos locais das agências de propaganda. E hoje aqui com vocês a ideia é a gente compartilhar esse conteúdo que, assim como todos os outros conteúdos dessa série promovida pelo Operandi, a quem desde já eu agradeço a oportunidade, porque esse é um movimento que eu gosto, eu curto, né? Eu costumo dizer que eu tenho tesão por isso, e é um prazer para mim poder compartilhar informação e, obviamente, trocar ideias sobre esse tema. E para não perder tempo e ir direto ao assunto, né? Vamos lá, tratar desse tema aí, gestão operacional, que é um tema que, sem dúvida, tem sido uma pauta extremamente importante para o negócio da propaganda, né? Principalmente por conta desses últimos 4 anos de crise forte, pesada, inesperada, e, e que a busca por mais eficiência, leveza, organização, quase sempre veio sendo a alternativa de sobrevivência, né, deste negócio que não conseguiu ir buscar novas receitas ou obter crescimento num período tão complicado para a economia e também num período de muita transformação no setor, de muita transformação nesse negócio em que a gente atua. Gestão operacional. Aí eu fui no Google para poder a gente dar uma alinhada antes de fazer o conteúdo, né? Eu disse, espera aí, será que eu vou falar uma coisa que é diferente do que as pessoas esperam, do que as pessoas já praticam, né? Aí eu fui no Google, o que é gestão operacional? Aí ele foi e me respondeu. Gestão operacional, Daniel, é o maestro do projeto. Proporciona a condução das atividades de acordo com os recursos disponíveis. E aí eu fui processando, eu tinha até uma ideia de fazer ali um roteiro, né, para esse conteúdo. Eu disse, espera aí, tem um insight aqui. Mas antes de fazer qualquer analogia com esse insight aí que o Google terminou me trazendo, eu queria fazer o seguinte registro, que todas as empresas aqui, né, com certeza, todos vocês já fazem gestão operacional. Né? Vocês não estão aqui para saber o que é isso, ou até mesmo para sair do zero ou aprender o que é gestão operacional na sua essência. Todos já fazem, né? Obviamente que cada um ao seu jeito, todo mundo faz. E disso eu tenho certeza, porque se vocês não fizessem, vocês não estariam nem com tempo para estar vendo esse conteúdo aqui agora. Né? A gente vai durar aqui um bom tempo transmitindo essa informação e as agências, pelo menos pelo horário que está aí rodando agora o vídeo, com certeza elas estão rodando também, né? E muita coisa está acontecendo e sendo produzida, sendo desenvolvida, sendo processada, e é isso é gestão operacional na veia. Ou seja, o fato de vocês estarem aqui agora vendo esse conteúdo é que significa que tem uma gestão operacional que vocês praticam no dia a dia que viabiliza, né, toda essa produção que a gente sabe muito bem a loucura que uma agência precisa fazer. A grande questão a grande questão mesmo, que é o que a gente vai debater aqui hoje, é quanto tempo, né, é dedicado a isso, né? Qual é o tempo que você dedica a isso? Eu comecei aqui falando que eu tenho uma tesão, então há 10 anos, né, eu tenho 20 anos de experiência publicitária, mas nos últimos 10 anos, vai fazer agora em 2019, eu foquei especificamente na gestão do negócio. Então, eu tenho, de fato,
tesão para isso. E o tempo que eu dedico a isso é 100%, né? Mas eu sei que essa não é a realidade de todas as empresas. Então, a grande questão é quanto tempo se dedica a isso, né? E eu não estou aqui dizendo que tem que ser muito, eu estou só fazendo um questionamento. Quanto tempo você dedica hoje e quanto tempo você poderia dedicar, tá? E em que nível de profundidade você trata esse quesito, né? A gente tem, mais na frente eu vou falar um pouco sobre isso, a gente sabe que o tesão do publicitário, o tesão do pessoal de agência é ir lá e tirar o job, tirar a campanha, tirar a estratégia, fazer acontecer aquilo que, pelo qual nós temos razão de existir. Mas antes da gente ser agência, a gente é empresa, né? E toda empresa ela requer um tempo para ela, né? Ela exige que você tenha um tempo e um olhar para ela como empresa, independentemente de agência, né? Então, como empresa, quanto tempo você dedica à gestão operacional da sua empresa, né? Em que nível de profundidade você vai para poder buscar explicações, reformular modelos, processos, né, melhorar a entrega, tudo isso é gestão operacional. E aí, voltando para a analogia, aí o Google disse lá, maestro, condução das atividades, né, e recursos disponíveis. Pô, tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia, né? Tudo a ver, e eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. E aí eu queria começar chamando a atenção para dizer o seguinte, não importa o tamanho, não importa o tamanho, porque às vezes a gente bota essa coisa do tamanho como barreira, eu não tenho tamanho para isso, eu não tenho estrutura para poder me dedicar a isso. Não importa o tamanho. No caso das orquestras, né, e aí voltando para a analogia, todas elas têm maestro, independentemente de tamanho, todas elas têm maestro, concordo? Né? Também, independente de tamanho, todas elas têm recursos limitados. Mesmo a orquestra maior do mundo, né, ela tem suas limitações. Óbvio, toda empresa, toda organização, independentemente do tamanho que ela tem limitações. Até porque quanto maior ela é, maior ela quer ser e maiores também são as dificuldades e os desafios. E isso se traduz em limitações, né? Isso se traduz em limitações. Todas elas, no caso das orquestras, são formadas por diferentes tipos de músicos, né? E todas elas seguiam por partitura, né? Eu não conheço uma orquestra que consiga se organizar de alguma forma se ela não tiver ali um treino, né, uma prática em cima de uma partitura que diga pelo menos o básico do que cada músico tem que fazer, sendo muito ou pouco, mas o que cada músico tem que fazer, porque são vários instrumentos e é a soma desses instrumentos que faz com que a música seja uma música legal de se ouvir, né? E a partitura ajuda a unificar essa busca pela música legal de ser transmitida para ser ouvida. Então, a agência é igual à orquestra, né? Isso é culpa do Google. Eu nem ia seguir esse caminho, mas o Google me deu aí um insight muito legal que me levou a esse raciocínio de que uma agência é igual a uma orquestra, porque elas são muito parecidas em questões básicas, né? Como, assim como uma orquestra tem os maestros, as agências têm as lideranças, né? Como é que uma agência consegue desenvolver um bom trabalho sem ter ali as lideranças guiando a equipe, as lideranças motivando, fazendo, desenvolvendo, né, um bom trabalho junto com a equipe. Então, o maestro na orquestra é equivalente às lideranças nas agências, né? Todas as agências, e aí eu digo mais, talvez até mais do que as orquestras, têm recursos limitados, né? Hoje em dia, mais do que nunca, por conta de todo esse sofrimento aí econômico que a gente tem vivido e até também de transformação do negócio. Então, as agências também têm recursos limitados. E acreditem, por maior que seja a agência, ela tem recurso limitado. Ela tem recurso limitado. Eu digo isso porque eu canso de ouvir as pessoas
quererem contrapor, se defender, de dizer assim, Daniel, tu fala isso porque tu tá à frente aí de agência que é grande, né? Então é muito fácil para tu fazer isso. Veja, eu acho que é de fato mais fácil para mim fazer isso porque eu tive a oportunidade, diante de outras lideranças que a empresa tem nas áreas técnicas, de me dedicar aos 100% lá que eu falei para vocês inicialmente a esse quesito de gestão operacional. Mas também falei para vocês que eu não estou aqui para falar para vocês que a gente precisa ser 100% disso. Né? A provocação é quanto é hoje, quanto pode ser. Sendo um pouco mais, ou dedicando um pouco mais atenção a esse tema, a minha agência pode melhorar, né? Então, não vamos ficar com essa barreira de que só a agência grande consegue. Tá? Eu acho que a agência grande talvez consiga determinadas coisas que a agência pequena não consiga. Mas aí é botar na balança e saber medir o que é possível, ou o que é importante começar, né? Ou o que é o foco naquele momento. E isso tem a ver com a história do tempo que eu falei no início. Quanto tempo você dedica a esse assunto? Porque se você dedicar tempo a isso, você pode também fazer essa autocrítica e dizer, poxa, eu estou largado demais nesse assunto, vamos se dedicar um pouco mais aqui, né? E aí, voltando para a comparação, todas as agências também são formadas por diferentes tipos de profissionais. Isso é uma realidade. Né? Não existe agência boa, de qualidade, de uma pessoa só. Você tem que ter pessoas de diversas áreas, profissionais com conhecimentos diversos, né? Com vivências diversas, com culturas diversas, para que o trabalho saia legal. E aí é meio parecido lá com a história do músico. Para a música sair legal no final, você tem que ter diferentes tipos de profissionais, de músicos, né, de competências, né, de habilidades musicais, e como na agência ali, de habilidades técnicas para poder desenvolver um bom trabalho. O único item aí dessa breve comparação que eu estou fazendo é que não se equipara. Eu posso dizer que a agência não se parece com uma orquestra, que as orquestras elas têm partituras, né? Como eu falei, é importante ter partitura para poder unir essas competências todas, essas habilidades, para que o trabalho saia ali no final de forma desejada. E nas agências, infelizmente, né, as pessoas não valorizam suas partituras, não se dedicam à partitura, e isso é um grande entrave. Isso é, na verdade, dessa analogia, o ponto-chave que a gente vai tratar daqui para frente. A tradução de partitura para o nosso negócio é ter uma linguagem, né? Ter uma forma clara da gente tratar a produção do nosso serviço, né? Ter métodos, estabelecer alguns padrões, né? Porque isso é outra palavra também, método, padrão, isso não combina com a agência de publicidade, tem que ser um ambiente muito livre, solto, tal. Eu quero saber como é que você controla mais de uma pessoa sem ter uma linguagem, sem ter um método, sem ter um padrão, né? Ou seja, vai terminar se perdendo muito tempo ou gerando muito conflito, porque as pessoas são diferentes mesmo, viveram culturas diferentes, experiências diferentes. Isso tem que, obviamente, agregar, mas tem que ter uma linha mestra ali que diga, aqui a gente faz mais ou menos por aqui, que aí é um certo nível de método que tem que estar ali claro e exposto para quem está no dia a dia daquele negócio, né? E determinados padrões, né, que vão ajudar a criar essa linguagem da sua empresa, né? Até porque tem um turnover grande de profissional que sai de uma agência e vai para outra, e as agências elas são diferentes, elas não são iguais, é por isso que existe a concorrência. Se fosse igual, não teria concorrência. Mas na sua agência, qual é a sua linguagem? Qual é o método que você usa? Quais são os padrões que você deseja? Você tem que ter um mínimo nesse sentido para poder receber o profissional que está chegando, acolher ele e usar toda essa experiência dele em favor de todo mundo. E não isso vir em forma de conflito, de desentendimento, de falta de clareza. Então, ter partituras,
numa agência que se traduz em linguagem, método e padrão, é fundamental. Aí eu sei que tem gente aí dizendo, ok. Ih, rapaz, não sei nem porque eu perdi tempo de me dedicar a esse conteúdo hoje. Ok, tá massa, vim até aqui, mas na boa, eu não quero minha agência engessada como uma orquestra, apenas seguindo partitura. De jeito nenhum. Eu não quero, não quero. Minha agência tem que ser um ambiente livre, porque as regras, Daniel, elas eliminam o espaço da criatividade. Quando você impõe muita regra, quando você coloca regra, você tira o espaço, né, do pensamento livre, que se traduz em criatividade e num bom trabalho que vai levar ali o serviço final para o cliente. Aí, para quebrar também um pouquinho essa barreira, né, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aí rapidinho, que eu terminei lembrando nesse contexto de orquestra, porque é um vídeo de um artista conterrâneo aqui de Pernambuco, né, de uma comunidade chamada Bomba do Metério, e a forma como ele encontrou de fazer o seu serviço, de prestar o seu serviço, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui agora, né? Orquestra, método, linguagem, ambiente de liberdade, padrão, né? E aí, assistam aí, já já a gente volta aqui para continuar a conversa. Muita alegria, eu apresento para vocês agora a Orquestra Popular da Bomba do Emetério. E aí, falta criatividade na Orquestra Popular da Bomba da Metéria? Falta liberdade para o maestro forró se diferenciar dessa forma maravilhosa como ele encontrou, né, de nos encantar com a música, com a expressão corporal? Métodos e padrões, conforme eu falei, também pode servir para encantar. Tudo depende do ângulo que você vê. Se você acha que método e padrão vai engessar, aí você vai criar método e padrão para engessar. Mas se você olhar para o método e padrão como uma condição básica, mínima, sem muito blá blá blá, engessamento, para a gente ter esta linguagem, né? Para que essa linguagem ela sempre consiga funcionar de forma harmônica com todas as habilidades e competências da nossa equipe para encantar, isso é uma grande arma. É uma grande arma. Mas tudo depende da forma como você encara o tema. Por isso que lá atrás eu falei, quanto tempo você dedica? Que nível de profundidade você quer dar a esse assunto? Né? Afinal de contas, também falei que gestão operacional todo mundo faz. Mas será que você está olhando para o teu negócio, né, para o teu papel de gestor, de líder? Você está olhando para uma forma de estabelecer alguns métodos, alguns padrões, por menores que sejam, por menos engessados ou que nem pareçam engessados que sejam, para você ter um mínimo de trabalho ali consistente que saia no final, ou esperado, ou desejado? Será que o maestro forró não usa partitura? Vocês acham que ele consegue controlar essa banda dele? Depois pesquisem aí no Google, botem aí apresentações do maestro forró e vão ver como ele age, como é a apresentação dele
mais do que esse 1 minutinho aí que vocês viram agora. Vocês acham que ele não usa partitura? Será que ele não segue procedimento? Esse doido aí, né, esse doido do bem que traz cultura e alegria para a gente, ele desceu de rapel de um prédio antigo que tem aqui no Marco Zero do Recife Antigo. Ele desceu fazendo rapel do alto desse prédio até o palco para poder tocar a música e se integrar à sua orquestra. Vocês acham que ele simplesmente foi lá, subiu, botou a corda, ele não segue o procedimento nas ideias que ele tem? Será que ele não tem procedimentos básicos, mínimos, né? Esse aí é de segurança até extrema. Mas será que ele não tem a atitude de determinar alguns padrões, cuidados e procedimentos para poder encantar? Então, é através da partitura que se traduz a linguagem universal da música, né? E por onde uma orquestra cumpre com seu papel no tom que se determina para encantar todos. Imagine uma orquestra com 5 músicos ou com 100 músicos, cada um tocando do seu jeito, trazendo a sua experiência vivida em outras orquestras, em outros movimentos musicais. Será que ia sair uma música tão legal como uma música praticada, né, ensaiada em cima de um método que está ali claro para todo mundo? Então, na empresa, a partitura são exatamente os métodos e padrões que devem se traduzir em cultura empresarial, né? Essa é a grande questão. A gente tem que, dentro do tempo que vai se dedicar e o nível de profundidade que você vai dar, isso também se traduz no seguinte: qual é a cultura empresarial que eu estou implementando na minha empresa? Né? Qual é a mensagem que eu estou passando para a minha equipe no sentido de comportamento, de atitude, né? Então, essa cultura empresarial que permite que os profissionais consigam entender os caminhos que têm para agir, produzir, se diferenciar, encantar e gerar resultado. Né? Então, não tem como você criar uma cultura empresarial sem um mínimo, eu estou falando mínimo, e vou repetir isso aqui 200 vezes para ficar claro que eu não estou aqui para ser o cara da regra, do padrão, do procedimento. Né? Ao longo desses anos, inclusive, eu aprendi na prática que não dá para ser tão intenso assim, não. E aí você vai ajustando, vai azeitando, vai ouvindo um aqui, vai ouvindo outro ali, vai ajustando, vai convencendo também, né? Vai ouvindo e sendo convencido, mas também vai convencendo, vai liderando as pessoas para essa cultura empresarial que tem que ter o mínimo possível de regra e de padrão, tem que ter a sua partitura para que todo mundo siga por um caminho único, ou no mínimo parecido, porque caminho único também é muito difícil, mas um caminho ali que seja mais próximo daquilo do que se deseja, do que se espera, tá? E aí, seguindo essa frase final aí, né, de gerar resultado, eu tenho também provocado muito essa fala de que, assim, da ideia ao resultado existe um longo caminho que depende de muita gente, né? Dentro e fora das agências. Dentro e fora das agências, porque a gente, numa agência, a gente não faz as coisas de forma isolada. Né? O cliente ele é parte do processo, o fornecedor é total parte do processo, né? Até o comportamento do consumidor é parte do processo, né? A gente tem que se basear nisso para poder estruturar, né, as nossas propostas, as nossas estratégias de trabalho, né, que vão resultar ali, no final das contas, para o cliente, porque esse é um caminho extremamente longo e interdependente, ou seja, as coisas estão muito conectadas, né? Não existe um trabalho estanque e isolado. E aí onde eu tenho debatido muito um pouco de comportamento no nosso setor, que é o foco excessivo, né, na esfera do jovem. Primeiro, eu acho que ele tem que ser excessivo mesmo, certo? Porque nenhum cliente bate na nossa porta porque a gente é expert em método, em padrão e em linguagem, não. O cliente bate na nossa porta porque a gente é expert de
em ideia e entregar solução para ele. É por isso que ele bate na nossa porta. Mas a grande questão aqui é que não existe somente a esfera do job. Né? Acho que a gente tem que ser, sim, excessivo na esfera do job, até porque isso é o que dá tesão para a gente, é o que mói, né, o dia a dia da agência, né, essa coisa de ir atrás, raciocinar a demanda, pensar na melhor ideia, fazer pesquisa, se aprofundar no conhecimento daquele produto, daquele mercado, daquele serviço que a gente precisa comunicar, né? Enfim, encontrar a solução para o cliente é o que faz a gente se mover todo dia, é o que faz a gente dormir e acordar, né? E existir nesse negócio que muitas vezes a gente até não lembra se aquele esforço que a gente está tendo, se ele vai dar resultado ou não para a gente, mas assim, para o cliente tem que dar resultado. Né? Então, por isso que eu digo que não, apesar de ser excessiva, sim, o foco está aí, não pode deixar de estar aí, senão a gente perde a essência do que a gente é, né? E a razão do que a gente é para o cliente, mas é muito importante inserir outras esferas, né? E aí, antes de falar dessa outra esfera, eu queria falar isso, que a gente é muito focado nessa coisa da demanda, da ideia, da pesquisa, da solução. Isso vai gerar um trabalho, né? Uma apresentação que a gente vai lá, defende para o cliente, faz os ajustes que forem necessários, vai para a guerra da execução, e a execução muitas vezes é uma guerra mesmo, né? Muitas vezes o cliente não tem nem noção do que está por trás, do esforço que está por trás da agência para fazer aquela ideia acontecer, né? E a gente tem essa prática de fazer um follow-up, de fazer avaliação junto com o cliente daquele trabalho, se foi legal, se funcionou, se deu certo, né? Então, esse processo do feedback retroalimenta muito essa esfera do job, né? Acho que tem um outro elemento agora, de um bom tempo para cá, que é um elemento resultado, né, para o cliente, resultado efetivo para o cliente, que está muito forte, né? A gente sempre foi muito focado em resultado para o cliente, mas era um resultado que ainda era muito no campo subjetivo da percepção. E hoje em dia existem muitas maneiras de se medir resultado dessa entrega, dessa ideia que foi para a rua, e eu espero que isso evolua cada vez mais, porque isso só valoriza o nosso trabalho, valoriza a nossa entrega. Né? Então, assim, a esfera do job tem que ter uma atenção excessiva da nossa parte. Mas ela não é sozinha e não é somente nesse processo, que também é contemplado pelo que eu chamo da esfera do negócio. Porque não adianta pensar, agir em cima da demanda, pensar nas ideias, pesquisar a solução, entregar um bom serviço, se você não faz ali também, não tem ali o cuidado com previsão de custo, com estabelecimento de uma proposta de trabalho, com a definição de um preço claro do que vai ser aquela entrega, né, como é que ela vai se dar, quais são os limites. E aí também não adianta ir para o foco lá na apresentação, na esfera do jogo, na apresentação, na defesa dos ajustes, sem também pensar quais são os acordos que vão permear aquela relação. Querendo ou não, é uma relação comercial, né? Então tem que ter acordo, tem que ter algum tipo de contrato que diga também quais são os limites na forma daquilo ali funcionar, né? Aí a gente parte para a execução, mas se a gente não tem controle de processo, a gente sempre vai estar partindo do zero na execução, sem estar criando uma base de aprendizado ou um padrão mínimo de cuidado que a gente precisa ter para aquela entrega ser uma entrega massa para o cliente, ser uma entrega perfeita para o cliente, mas também ser uma entrega boa para a gente, ser uma entrega condizente também com a nossa demanda de resultado, né? E aí também não adianta fazer tudo isso e fazer o follow-up com o cliente está feliz da vida, e a gente não fazer uma avaliação do processo, de como ele aconteceu, quais foram as falhas, como eu posso fazer para melhorar na próxima, né? Fazer determinados registros, criar um padrão mínimo de determinadas coisas. E, pessoal, quando eu falo de padrão mínimo, de novo, eu estou falando do mínimo. Né? Eu vou citar um exemplo aqui. Você cria uma peça
e você salva no diretório, beleza, porque precisa salvar no diretório, porque um dia você vai precisar daquilo de novo, né? E, na verdade, todo dia, às vezes, a gente precisa daquilo até ser finalizado, não precisa nem quando termina. Você está guardando aonde? Como? De que maneira isso é compartilhado? Acessível? Qual é o nível de segurança que essa peça está lá? Eu estou falando disso, estou falando de coisas mínimas que, de novo, tem a ver com o nível de profundidade, né, e o tempo que você dedica. Você vai começar por coisas que são mínimas, que são básicas, e você depois vai optar se quer ou se pode evoluir para outros níveis de controles e de processo de padrão. Mas tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando do mínimo, o mínimo possível necessário para você ter um mínimo de tranquilidade, né? Com o aprendizado que você tem para poder fazer isso acontecer. Então, voltando aqui para a esfera do negócio, aí você tem todo esse processo aí, que a lógica do PDCA é muito legal para estar acompanhando e fazendo isso sempre da melhor maneira, né? E implementar aí uma lógica de melhoria contínua dentro desse dia a dia da gente, que muitas vezes, muitas coisas se repetem, né? Obviamente, nosso trabalho é aquele trabalho tailor-made mesmo, ele não é repetitivo na sua essência, mas se você for olhar direitinho, tem coisas que são que tem ou segue um determinado padrão, uma determinada regrinha ali, que se a gente estabelecer, a gente leva todo mundo para uma única linguagem. Né? Então, eu digo que, voltando para a esfera do negócio aqui, esse item faturamento, muitas vezes você está aqui na esfera do job, na demanda, na ideia, na apresentação e na defesa, mas se você não tiver o cuidado no começo desse processo, com a parte burocrática financeira da história, você não recebe pela sua ideia. Né? Quem trabalha aqui com clientes que tem um mínimo de burocracia exigida na hora de ser cobrado, sabe que se você contratar um fornecedor nesse processo que não tiver certidão, que não tiver alinhado com as exigências do cliente, o cliente não vai te pagar. Então, tu pensou na ideia, tu foi lá, apresentou, o cliente achou massa, tu executou, foi tudo perfeito, lindo, maravilhoso, mas o processo do cliente, o padrão do cliente, o método do cliente, exigia determinados tipos de cuidado na contratação do fornecedor, que se você não teve no início, você não recupera mais, porque o fornecedor prestou o serviço e precisa resolver. Então, de novo, eu estou falando de coisas mínimas, né? E isso faz parte da esfera do negócio, né? Ter esse cuidado com a previsão de custo, né? De estabelecer propostas claras de trabalho, com limites, né? Via contratos, com acordos objetivos que vão traduzir a tua prática de entregar aquele serviço, né? Formalizando tudo isso, com controles de processos que são necessários, independentemente da dimensão e da profundidade, mas são necessários para melhorar esse aprendizado e te qualificar cada vez mais, né? E te levar para um nível de eficiência, produtividade, né? E de acerto cada vez melhor, até para poder encantar o cliente sempre, né? E fazer esse processo todo, né, do PDCA, esse processo do cuidado do faturamento, que a gente acha que é no final, né, mas ele não é no final, ele é no começo. O final, ele é só uma execução, né, para a gente poder ter condição de apurar, até de apurar também depois, se aquilo teve resultado para a gente ou não, foi válido para a gente ou não, do ponto de vista financeiro, né. Então, se a gente não une essas duas esferas, a gente não chega no resultado. E nesse caso, ele está preto aí no diagrama, porque ele fica preto mesmo. A coisa fica preta se a gente não integra as duas esferas. Né? Essas esferas, elas têm que andar junto. De novo, repito, não estou dizendo aqui que vocês têm que ficar especialistas, mais especialistas na esfera do negócio do que na esfera do jogo. Não é isso. Nem estou dizendo que você tem que dividir o tempo 50%, 50%. Não é isso. Bote 1%, 5%, sei lá, mas bote a esfera do negócio no contexto da sua entrega, no contexto do seu trabalho, no contexto do dia a dia, porque ela é importantíssima e indissociável desse processo da busca do resultado. Né? Como eu falei lá, da ideia até o resultado, é um caminho longo que depende de muita gente dentro e fora das agências. Então, se a gente não tiver esse olhar do todo, de todas as esferas, a gente vai
ficar fazendo graça, ou seja, vai fazer um bom trabalho, o cliente vai ficar feliz da vida, mas e o nosso resultado? E o nosso resultado, né? O que é que a gente está ganhando com isso? Só a boa imagem com o cliente? E será que a gente vive só de boa imagem? Não vive, né? Não vive. Né? Então, ainda mais num momento de crise extrema como essa que a gente vem vivendo aí nesses 4 anos, tomara que daqui para frente as coisas melhorem bastante. Imagine se você não toma determinados cuidados, né? Já com essa escassez de negócio, com a margem cada vez menor, né? Aí você já não prevê gordura no processo, aí você comete um erro. Pronto, cometeu um erro, é o cliente que vai pagar teu erro? Não é, você vai pagar o erro. Pronto, acabou o teu resultado. Então, é de resultado, no final das contas, para a gente, que gestão operacional tem a ver. É sobre isso que a gente está falando aqui. É de resultado para o nosso negócio também. Porque não basta a gente ter o olhar, o cuidado, a atenção e o tesão pelo resultado do cliente. A gente precisa ter resultado, senão a gente não vive, a gente não evolui, né? E aí tem uma frase que com certeza todo mundo, ou a grande maioria já ouviu, que é: a melhor maneira de ganhar mais dinheiro é deixar de perder. Às vezes a gente acha que a gente não está ganhando dinheiro porque a gente não está vendendo mais, ou que a gente não tem aquela mesma receita ou faturamento que aquela agência concorrente tem. Mas às vezes aquela agência que tem mais receita e mais faturamento não está ganhando dinheiro também porque ela está deixando muito dinheiro ir embora pelo ralo, está perdendo muito dinheiro. Né? E isso pode estar acontecendo com você também. Então, assim, a melhor maneira, de fato, de ganhar mais dinheiro é deixar de perder. Óbvio, a gente tem que dormir e acordar todo dia buscando mais negócio, gerando mais negócio para crescer, né? Evoluir com a dimensão do nosso negócio, mas começar a deixar de perder já é uma forma muito eficiente de ganhar mais. E aí vem uma frase que eu passei a minha vida toda ouvindo do meu avô, publicitário, fundador, né, da empresa que a gente lidera hoje, que é: apurado não é lucro. Eu não sei se essa expressão aí é uma expressão conhecida pelo Brasil, mas pelo menos aqui no Nordeste, especialmente em Pernambuco, e principalmente para os empresários do comércio, né, e de épocas mais antigas, sempre foi muito utilizada. E eu vivi ouvindo ela, que no final das contas significa o seguinte: não acho que o dinheiro que está entrando é o dinheiro que você está ganhando, não. Porque você pode estar gastando muito mais do que o que está entrando. E você pode estar gastando sem nem saber que está gastando, porque você está perdendo sem nem saber que está perdendo. A história lá do ralo, né? Então, apurado, pessoal, não é lucro. Não é lucro. Não olhe para o contrato do cliente que você tem. Olhe para o resultado desse contrato. Se a gente ficar olhando para o tamanho do contrato, a chance de a gente gastar mais do que o valor do contrato que a gente recebe é muito grande. É muito grande. Então, óbvio, eu quero contratos cada vez maiores e mais volumosos. Todo mundo quer, isso é indiscutível. Mas, apurado, não é lucro. Só que no nosso setor, infelizmente, né, isso ainda é a forma de pensar de muita gente. Né? Muita gente acha que é o tamanho do contrato que vai fazer o tamanho do meu lucro, ou seja, o valor que entra é o tamanho do lucro que eu vou ter. E as pessoas não fazem conta, as pessoas não processam, não raciocinam a dinâmica do negócio que está integrada ali, a dinâmica da esfera do jovem. Né? E aí, no final das contas, não é que as pessoas só pensam assim, elas agem assim, né? E agem de olhos fechados para essa parte, que é uma parte chata, né? Quem é que gosta de ficar controlando contrato, valor, faturamento, processo? Quem é que gosta de perder tempo com essas coisas que são muito mais chatas do que
pensar na melhor ideia, de apresentar, de ver a alegria do cliente, de ver o desenvolvimento e o resultado do cliente. Mas não dá só para pensar de um lado, não dá só para ser para a esfera do job. Tem que estar na esfera do job e tem que estar atento na esfera do negócio também. Né? Não dá mais para a gente agir dessa maneira. Se agiu muito assim durante muito tempo. Né? Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil por diversas demandas e converso com muito empresário do setor e vejo que muita gente já está se movimentando já há um bom tempo num nível de profissionalização e de cuidado e de olhar para a esfera do negócio, que no fundo, é o que tem feito eles sobreviverem, né? E muitos, infelizmente, não tiveram tempo ou não despertaram para isso e ficaram no meio do caminho e tem, infelizmente, muita gente passando por dificuldade porque as pessoas acham ainda, alguns ainda acham, muitas ainda acham que dá para seguir em frente sem esse olhar, sem esse cuidado com a gestão, né? Sem esse cuidado para uma visão operacional um pouco mais profunda, que vai se traduzir futuramente em resultado, passando por mais eficiência, por mais produtividade e, obviamente, também por mais encanto ao cliente. Por isso, eu costumo insistir muito que é uma boa base de informação e o domínio dela que é fundamental para guiar os líderes rumo às boas decisões, bem como para guiar suas equipes rumo aos objetivos da empresa. Né? Não tem condição nenhuma da gente continuar agindo cego. A gente precisa ter informação. Quando a gente vai fazer campanha para o cliente, quando a gente vai entregar o nosso serviço para o cliente, a gente não se afunda num monte, não se aprofunda, né? Num monte de informação para poder tomar as decisões corretas para entregar o serviço para o cliente. No nosso negócio, na nossa empresa, não é diferente. Não é diferente. Então, a gente precisa ter o domínio das informações. Primeiro, saber como criar as informações, processar, agrupar as informações do nosso negócio, da nossa operação, né? Mas com o objetivo de dominar, porque quando a gente domina essas informações, a gente tem condição de tomar a decisão positiva para o negócio, né? Obviamente guiando as equipes, fazendo com que elas vão para o mesmo caminho dentro de uma lógica do objetivo da empresa e não de um objetivo de A, B, C ou D. O objetivo de A, B, C ou D tem que estar nesse contexto objetivo da empresa. Não é, pessoal, mais possível, mas não é mesmo possível gerenciar só por bom senso, percepção, né? Aquela impressão que a gente tem das coisas, o feeling que a gente tem das coisas, né? E repetindo as práticas de sempre. Ah, time que está ganhando não se mexe. Ah, eu fiz assim há muito tempo e não vou mudar não, porque é assim que funciona. No final das contas dá certo, né? Então não dá mais para ser assim. É preciso que a gente estabeleça algum tipo de método, né? Algum tipo de método, levantar dados, criar uma base de dados para que a gente possa tomar decisão dos nossos negócios. Né? Porque é através dessa base consistente de informação que a gente pode ir em busca, né, dos avanços, né, sabendo defendê-los. Porque se for pelo feeling, vai ficar o teu feeling contra o meu feeling, junto com o feeling de A, de B e de C, e no final, o desgaste que é para se encontrar um caminho é muito grande. Quando você tem informação na mesa, quando você tem dado na mesa, você decide com muito mais clareza. Né? Por que a gente contrata pesquisa para poder tomar decisão para o cliente? Para não ficar no feeling. Então, a gente vai lá e ouve o consumidor daquele produto, né? Para poder a gente ter mais clareza do caminho que a gente tem que seguir. Na empresa não é diferente, a gente precisa ter informação. Não dá para a gente sair tomando decisão às cegas. Não dá, mas não dá mesmo. E aí vem uma regrinha que é básica, que é medir, 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 medir. Essa é uma palavra que incomoda pra caramba, né, as lideranças desse nosso negócio e a equipe do nosso negócio, porque parece que a gente está controlando as pessoas, ou parece que a gente está perdendo tempo medindo e não está fazendo as coisas que tem que fazer. De novo, eu estou falando, tem que encontrar
o balanço correto aí das coisas, né? Não adianta também ir com a intensidade grande demais, já quebrei a cara muito, porque fui muito intenso em determinados momentos, situações, e a experiência vai mostrando que a gente tem que ir com calma, sabendo dosar e liderar, né, as pessoas nesse sentido. Mas medir é fundamental, né? Se você não mede, você não gerencia. Opinião, todo mundo tem. Todo mundo tem uma opinião. Cada pessoa tem uma opinião. Pode ter opiniões convergentes e opiniões divergentes, né? Mas é a cultura de medir que permite identificar onde deve se focar e priorizar. Quando a gente não mede, a gente não planeja, não gerencia, não lidera e não alcança os resultados. Então, aquilo que eu estava falando antes, de que tem que gerar uma boa base de informação, não vem de outra forma se você não mede. Você precisa criar métodos para medir sua informação. E aí, nesse momento, vem um monte de preocupação, que é assim, será que eu estou perdendo muito tempo? Será que isso é um microgerenciamento? Será que eu estou focando demais em coisas que não vão me levar a nada? Faça do seu time, do seu jeito, na sua condição de fazer. Mas faça algo. Crie essa cultura empresarial de medir. Comece pelo que é fundamental, pelo que é mais prioritário. Depois vá aprimorando essa medição para outras frentes, para outras coisas que você até, às vezes, não imaginava que era possível de medir, mas é. Troque ideias, saia do ambiente puramente publicitário, vá para a indústria que mede muito bem as coisas, né? Vá para empresas, vá conversar, trocar ideias com pessoas que têm experiências em empresas, que têm como prática medir, que você, na mesma hora, vai fazer a referência daquilo que é possível medir no teu negócio. Então, só reforçando, não é para medir tudo, parar de fazer o jogo para medir. Não, não é esse o foco. Mas crie a cultura de medir. E aí você vai fazendo isso da sua forma e na dosagem mais adequada para você. No final das contas, sem medição, prevalece a discussão com base em visões próprias e, por consequência, em rumos diferentes. Né? E aí essa imagem aí do cabo de guerra, eu não tenho dúvida, acontece diariamente ou frequentemente nas empresas de vocês, porque fica um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Eu não estou dizendo puxando a benefício próprio, não, mas puxando dentro da sua visão, puxando dentro do que você enxerga. Porque se você não mede, não tem dado, não tem informação para tomar decisão, você vai trabalhar com percepção. E aí você termina entrando numa esfera constante de conflito e de desgaste que te tira o tempo da esfera do job. Então, é só uma questão de você escolher. Eu vou dedicar tempo para medir e para ter condição de dado e apuração melhor, ou eu vou perder tempo me desgastando para tentar defender a minha visão, que quase sempre é bastante contrária à de A, de B e de C. É uma questão de escolha de onde está o seu foco ou aonde você se sente melhor. Se você se sentir melhor nos cavalos de batalha, com base em percepção, beleza. Mas se você se sentir melhor dando a sua opinião em cima de um dado que está posto na mesa para qualquer um, talvez esse seja um caminho menos traumático e mais saudável para a relação do dia a dia do negócio, né? E aí, nessa prática de medir, tem uma ferramenta, uma técnica, né, que hoje em dia já é conhecido por todo mundo, que é o BI, né? A gente já tem a prática de adotar BI, né, para a entrega do serviço do cliente, né, porque boa parte de algumas ferramentas que a gente usa hoje, né, e principalmente ferramentas de rede social, monitoramento, escuta de rede social, e o BI, ele proporciona aí uma série de coisas. Aqui eu elenquei algumas só para a gente debater um pouco sobre elas. Então, assim, ela gera essa integração de todas as plataformas de controle. Então, se você tem ali um ERP, se você usa aí o Operandi na sua empresa,
né? Mas você usa Operandi, mas você também usa planilha de Excel para determinadas coisas e você também usa um outro sistema ali de RH e o BI, ele pega todas essas plataformas e ele aglutina em dashboards da forma mais viável para você bater o olho e entender comportamentos, né? Ele ajuda nessa essa clareza de visões, de necessidades específicas da tua empresa, da tua forma de gerir, porque muitas vezes os sistemas eles são sistemas padrões, né? Porque eles são escaláveis e ele está ali para aquele setor. Mas no sistema não tem um relatório, algo que você queira ver com mais frequência, então o BI te ajuda a ter essa visão específica. Ele também traz visão gerencial num clique. Então, você clicou ali, aparece o dashboard que já reúne várias informações. Evita que você entre no sistema A, no sistema B, no sistema C, e que traga data, enfim, que tenha que ter até um domínio do sistema que muitas vezes você não tem. Então, o BI te ajuda ali a dar, num clique, trazer a visão que você tem, né? Serve constantemente de informação para tomar a decisão. Então, na estruturação desse BI, porque o BI ele não é um produto de caixinha ali que você vai, compra e ele funciona. Não, ele tem que ser desenhado para o teu negócio, para a tua necessidade. E você tem que focar as visões, né, para poder te apoiar na tomada constante de decisão, né? Ele traz, muitas vezes, informações além, ele ajuda a trazer informações que vão além do financeiro. Então, às vezes a gente acha que a nossa capacidade de gestão ela é 100% baseada na informação financeira. E a gestão operacional, ela desmistifica isso, que não é. A gestão operacional traz outros dados, outras informações que aglutinam um contexto, se aglutinam num contexto de comportamento, né, no dia a dia, da forma do teu negócio funcionar, que junto com a informação financeira te ajuda a tomar decisões, né? E aí, sempre apontando para os caminhos de maior eficiência e produtividade, porque você analisa o comportamento, tendência, se está caindo, se está subindo, ou seja, se o que é que influenciou determinadas coisas, porque você começa a pensar e a raciocinar cruzamentos de dados, né? Seja de sistemas diferentes, ou seja de um único sistema, que muitas vezes um relatório não traz. E uma coisa importante dizer aqui, tá? Eu no começo eu sofri muito e discutia muito com as empresas dos ERPs que eu utilizei. Mas depois ficou muito claro para mim que ERP é isso. O ERP ele é genérico, né? Genérico no sentido assim da maior abrangência possível dos processos do teu negócio. Então, um ERP ali específico ele tem como papel dar o suporte para você fazer o trabalho do começo ao fim na tua operação daquele segmento, daquele processo que você usa para poder prestar o teu serviço final. Mas nem sempre e não necessariamente ele tem que ser o provedor das informações do jeito que você precisa. Porque aí você vai ou perder muito tempo ou gastar muito dinheiro para adaptar uma ferramenta que ela tem que ser mesmo genérica e específica para você. E aí o BI vem para isso. O papel do BI, a ferramenta de BI vem para isso, ou seja, ser específico para a tua demanda, né? Procura saber um pouco mais de experiências de BI em negócios, independentemente de agência. A gente já tem um BI muito legal aqui funcionando há 3 anos. Estou à disposição para a gente conversar e debater sobre isso e até apresentar muitas visões que a gente já construiu, cruzamentos de dados e coisas que são bem interessantes. Mas eu sugiro que você comece a estudar BI, ou a estudar não, a analisar a importância do BI vindo de outros negócios, que aí você mesmo já vai pensando e raciocinando como você pode trazer para cá. E me liga, no final aqui da palestra vai ter meus dados, meu e-mail, meu telefone, me liga, estou à disposição para a gente trocar ideia sobre isso, porque, como eu falei, eu tenho tesão disso, eu gosto de ver as pessoas evoluindo nesse sentido, né? Então, estou à disposição mesmo.
Uma coisa interessantíssima do BI é que ele serve como auditoria de dados. Então, muitas vezes, as pessoas estão usando o sistema errado. E o BI, como o BI está conectado na base de dados do teu sistema, ou dos teus sistemas, ele identifica com facilidade determinado erro do uso do sistema. Né? Então, vou chutar aqui uma coisa básica para ficar bem claro. Semana passada eu estava aqui clicando no BI da gente e apareceu lá uma data 4019. O ano, né? 4019. Bom, alguém errou. Em vez de digitar 2, digitou 4. E aí a gente foi para o milênio, eu não sei nem como é que chama isso, 4019 ao invés de 2019. Talvez esse documento fosse ficar perdido no sistema, não fosse aparecer em nenhum relatório teu do sistema, porque, obviamente, você ia puxar 2019, e 4019 não ia vir. O BI, ele aponta essa fragilidade do mau uso do sistema com mais facilidade. Agora, tem um detalhe. BI não é mágica. Ele não funciona com um estalar de dedo, com a varinha de condão. Você vai lá e pluga e está tudo lindo e maravilhoso. Para você ter toda esta maravilha do BI e toda essa inteligência do teu negócio à tua disposição, tem uma coisa básica que é processo e padrão. Porque se você não tiver um mínimo de processo no uso do sistema, um mínimo de padrão no uso do sistema, qual é o tipo de informação que você vai tirar? Imagina se numa pesquisa que a gente faz com o cliente, faz para um cliente com os consumidores, a cada consumidor a gente faz uma pergunta diferente. Como é que a gente vai cruzar comportamento, entendimento e tendência? Então, esse é o padrão que a pesquisa ali exige. Então, o nosso negócio também tem que ter um padrão. Como é que você imputa, como é que você imputa a informação, como é que você entra com o PIT, né? Se você faz uma alteração, se tem uma refação, qual é o critério de classificar uma refação, né? Prazo. Então, se você quer medir se está com muito prazo, pouco prazo, então quais são as regras de prazo? E aí você vai estabelecendo o padrão dentro da tua prática. Não precisa você pegar o meu padrão e adotar para você, não. Você registra o que você já faz, né? E estabelece aquilo como padrão para que todo mundo dentro da tua empresa use daquela forma, porque se todo mundo usar da mesma forma, aí o BI é mágico. Aí ele vai trazer a informação que você quer de forma consistente. Né? Não fica aquela coisa, aquele samba do crioulo doido, onde cada um faz. Outra coisa, se você tem um sistema, se você tem aí o operandi, que é um perfeito sistema, né? Mas pessoa A e pessoa B usa, a C e a D não usa, e a E usa mais ou menos e ainda usa errado, o BI vai te dar o quê? Vai te dar a informação da pessoa A e da pessoa B, e tua empresa é só formada pela A e a B, não é formada pela C e a D, não, e não é formada pela E, não. Então, para você ter informação consistente através de BI, você tem que ter o uso das suas plataformas também de forma consistente. E isso, convenhamos, exige tempo e dedicação e atenção. Se você não dedicar o mínimo de tempo necessário para estabelecer o padrão e criar esta cultura empresarial do uso consistente da informação ou do uso consistente da ferramenta que gera informação para você, aí não tem como extrair, não tem como você adotar práticas e ferramentas. Aí você vai viver na esfera do job, essa é a verdade. Você vai viver na esfera do job, a Deus dará, e aí pode ser que você tenha um ótimo resultado, pode ser que você não tenha um ótimo resultado, mas o pior é o seguinte, você não vai saber. Você não vai saber se teve resultado, se não teve, se foi bom, se foi melhor, se foi pior, porque você não tem informação. O que você faz para o seu cliente de forma profissional, você não faz para você e só se prejudica. Né? Então, isso é olhar, cuidado e atenção com gestão operacional. Né? Eu insisto em dizer, nós somos uma empresa. Antes da gente antes da gente ser uma agência, nós somos uma empresa. E toda empresa tem que ter resultado, tem que ter lucro, né, para poder crescer e se desenvolver. Óbvio que o lado da agência exige, o lado de ser agência exige outros cuidados também. Você tem que ter um clima legal, descontraído, retenção de talento, né, outras
outros cuidados de gestão e de negócio que tem uma característica básica de agência, mas tem uma característica aqui que serve para toda empresa que também tem que fazer parte deste negócio chamado agência, dentro da dosagem que você quer. No final das contas, sem informação, sem dado, você também não consegue estabelecer metas que sejam possíveis ou viáveis. Né? Você vai chutar suas metas. E aí, sem meta, qualquer resultado serve. Você pode estar... Estamos aí há 4 anos de crise pesada no setor, mas você pode ter tido um resultado legal a cada ano desses 4 anos que passaram. Mas, se você não teve metas claras, você não sabe se esse resultado foi bom ou foi ruim. Porque ele poderia ter sido melhor. Ele poderia ter sido dentro de algo planejado, de algo previsto, né? Ou acima, ou se não foi, se foi abaixo, por quê? Então, sem meta, qualquer resultado serve. E isso é um perigo, porque é um verdadeiro navio desgovernado. Ele pode até chegar lá no destino, mas a que preço de conforto e de segurança para os passageiros que estão dentro? Né? Processo também é plano de voo. Né? Melhoria contínua também é clareza de onde se quer chegar. E tudo isso é inerente à gestão operacional. Não dá para você fazer uma boa gestão operacional se você não tem olhar em processos, se você não tem a cultura da melhoria contínua. Né? E isso parece muito linguagem de indústria. Né? Já ouvi várias vezes gente dizendo assim, bicho, isso aqui não é um banco, não. Isso aqui é uma agência. Eu faço, pô, antes fosse um banco, eu até preferia que fosse um banco. Né, pelo resultado que o banco dá. Mas eu entendo que é uma agência e pela necessidade do ambiente livre, né, e agradável que uma agência tem que ter, né, principalmente em relação a um banco, mas quando eu tiro essas capas de banco e de agência desse contexto, os dois são empresas e os dois precisam ter processos, os dois precisam se olhar numa lógica de melhoria contínua, né? E aí eu insisto em dizer, não precisa ser para tudo, né? Mas aquilo que é necessário e o que é possível. Não precisa ser para tudo. Agora eu vou estabelecer processo para tudo. Lascou. Primeiro que você vai perder seu foco na esfera do job, que é onde seu foco tem que estar. Né? Segundo que as pessoas vão pedir demissão, porque não vão aumentar, estar numa agência que tem processo para tudo. Agora, processo para o básico. E até para o básico, né, eu digo pela experiência, essa palavra processo assusta. Né? Muitas vezes as pessoas dizem e estão ali, ficam incomodadas, porque diz que a empresa tem um peso de processo muito grande quando estão ali no dia a dia, e os processos são mínimos, né? Processos como esse que eu falei, de arquivamento, de como solicitar uma entrega de motoboy. Eu não estou falando aqui de processo, e nem nunca vou falar, e nem nunca falei, e nem nunca defendi de processo criativo, de como criar, de como planejar, de como... Nunca, não é esse, de como atender o cliente, de como se relacionar. Não é isso. Não é sobre esse processo que eu estou falando. Eu estou falando das coisas básicas, um processo de faturamento, esse cuidado do faturamento que tem que estar no início, não pode estar no final, porque se estiver no final não se resolve mais. Né? O cuidado com os ativos da empresa que estão sendo criados e desenvolvidos nas máquinas, onde guarda, como guarda, né? Um cuidado de backup, o input de um briefing, né? Como é que um briefing deve ter, que informações básicas para poder ser construído. O input desse briefing, ele deve exigir, no mínimo, a clareza do prazo de entrega ou as dimensões daquele material que vai vir. Eu estou falando dessas coisas que são básicas, que também não dá para abrir mão, porque se você abre mão e sei lá, está fazendo isso de boca, você está correndo um risco enorme e está partindo do zero nessa forma de fazer a cada vez que você faz. Né?
o processo e essa lógica de processo de melhoria contínua, ele não pode ter esse papel de engessar, né? Mas de facilitar os caminhos que são básicos, como eu falei. Ele viabiliza o domínio, né, ali do padrão, o mínimo de padrão possível e desejado, né? Porque quando as pessoas dominam aquele padrão mínimo, você tem pelo menos a certeza de que tem mais gente fazendo as coisas dentro de uma lógica e de uma cultura, né, que você estabeleceu, que você acredita que pode ser melhor para a sua empresa, né? Ele evita também que as lideranças tenham que ativar ali o modo bombeiro frequentemente. O modo bombeiro é quando você já entra na agência de manhã com o casaco de bombeiro, casaco e mangueira, só para apagar incêndio. E aí, da meia-noite, você está lá ainda apagando incêndio. Você não fez nada, não cuidou de nada estratégico, ou se cuidou de algo estratégico, cuidou pouco, se dedicou pouco a isso, porque você se dedica tanto a apagar incêndio diariamente, a resolver problema diariamente, que você não está se dando conta que boa parte desses problemas, eles são problemas repetitivos, ou eles acontecem de forma frequente em função de uma ausência de um processo ou de um padrão mínimo, vou repetir isso de novo, mínimo, né? E é muito ruim viver com casaco de bombeiro. E nesse nosso negócio, essa prática do casaco de bombeiro, ela é muito prejudicial. O processo, né, mínimo básico, ele melhora bastante a relação do ambiente interno e externo do trabalho, né? Então, ele ajuda as pessoas também a saberem onde estão os limites dela e os deveres dela. Um bom sistema de gestão da qualidade, quando você já está num nível mais avançado, e a prática do PDCA, ela ajuda bastante a você criar esse processo de melhoria contínua, porque são modelos em que constantemente eles estão registrando, captando a forma de fazer, as não conformidades e as maneiras mais adequadas de serem feitas. Você passa a criar um debate maior sobre isso dentro da empresa. Ou seja, pessoal, a gente está errando muito nesse quesito e a gente identificou aqui das últimas não conformidades que tem uma linha mestra aqui, que o que está acontecendo é que se a gente ajustar isso, talvez a gente melhore. Bora tentar. Então muda o procedimento, escreve ele, compartilha com as pessoas, encontra uma maneira legal de compartilhar isso, sem ser pesada, sem ser chata, né, sem ser estática. Então, a gente é tão criativo para um monte de coisa dentro da agência, vamos ser criativo também para essa parte que é chata, que ninguém quer fazer, mas que a empresa pede, né? Que o desenvolvimento da empresa, de qualquer empresa, pede. Vamos ser criativos com a gente mesmo e vamos investir tempo nisso, né? Que a gente só ganha. Aí eu fiz questão de trazer aqui uma celeuma dentro das agências, que é a refação, né? Até a pesquisa aí que o Operandi faz, ele faz essa pergunta aí sobre refação, e isso está na nossa agonia do dia a dia, né? E, de fato, a refação é, assim, um grande abacaxi para a gente, né? Por isso que está aí essa imagem. Mas, tem maneiras de você cuidar disso, né? Porque se você não cuida, se você não se protege disso que não vai acabar nunca, também não tem essa esperança de acabar nunca, se você não se protege, você pode inviabilizar completamente uma operação inteira, né, tua empresa inteira, né, ou um contrato específico. Às vezes é perfil do cliente gerar uma série de refações e muitas vezes você não consegue criar um argumento sólido para poder ir lá no cliente e dizer, ó, preciso de tua ajuda aqui por causa disso, né? E quando você tem processo, quando você tem padrão, você consegue monitorar. Vou dar um dado aqui. Quando a gente começou a monitorar a refação na empresa, a gente criou um padrão, né, para poder ter uma regra e um entendimento claro do que é refação. E aí, quando a gente pediu a refação, 80% das minhas refações, calma, eu não tenho 80% de refação não, tá? Se tivesse, eu não estaria aqui. Mas, assim, eu tenho lá, na época a gente estava com um índice de 5% de refação, 4,8% de refação. De todos os jobs, 5%
dos meus jobs eram refeitos, tá? Isso depois que a gente começou a medir. Recentemente, a gente fez uma fusão de duas empresas, né? E, obviamente, quando você faz uma fusão de duas empresas, você mistura culturas, né? Que é maravilhoso, porque acrescenta, mas tem um período que é um período super delicado, que é um período de adaptação, de ajuste, né? São pessoas que têm práticas diferentes, empresas que têm culturas diferentes, e aí esse índice de refação foi para 9%, 10%. Ele ainda está aí, já faz um ano que a gente está medindo isso. Um ano não, vai fazer 2 anos que a gente está medindo isso, e ele está num nível ainda muito alto, né? Então, só para vocês entenderem também que até medindo, você às vezes não consegue ajustar, mas o pior, desculpe, não consegue ajustar no tempo que você gostaria. Mas o pior é você nem saber que ele saiu de 5 para 9 e você nem saber que quase 2 anos depois da fusão você não conseguiu melhorar aquele indicador, né? Então, esse é o problema. Quando você não tem informação, quando você não tem noção, você não planeja, não gerencia, não toma decisão. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, também eu quero deixar isso registrado, não me torna, nem torna a empresa que eu faço parte a melhor empresa do mundo, não. A gente tem problemas e dificuldades como qualquer empresa no mundo e como qualquer agência no mundo. Mas numa coisa, eu tenho certeza que a gente é diferente, porque a gente consegue medir coisas, consegue tratar sobre coisas com menos percepção e mais informação. E isso ajuda a gente a tomar decisão, né? A gente tem esse caso aí da refação que não melhorou nesse tempo, mas tem as razões para isso também, e você vai buscando os caminhos. E teve diversas outras coisas que melhoraram e que você também consegue medir e avaliar, né, como é que se diz? E guiar os seus esforços para outras coisas. Então, voltando aqui para a refação, gera custos desnecessários, né, e desgasta para caramba a relação. E aí isso aqui tem muito a ver com a relação com o cliente, né? Como eu falei, 80% da refação é provocada pelo cliente, né? Essa falha está na relação do cliente com a gente, que não passa a informação correta, que tem ansiedade, que esquece, que muda, enfim. E se você não tem base para argumentar, só fica no estágio do desgaste da relação, e isso é muito ruim, né? Por isso ela precisa ser monitorada, precisa ser analisada constantemente, né, para você identificar que cliente está melhor, que cliente está pior, que cliente surgiu com um nível de refação que não tinha, né? Geralmente a refação ela aponta para uma falha de processo, aí lá vem o danado do processo de novo. Mas é isso, né? É isso. O processo ele é a base do nosso modo de fazer. Quando a gente está fazendo algo, envolve processo. Mesmo quando não tem processo, envolve processo, porque é o seu processo, não é o processo da empresa, mas é o seu processo. E quando é o seu processo, o processo dele, o processo dela, o processo de A, B, C, D, F, G, H, alfabeto todo, aí lascou. É necessário que a empresa tenha uma base de processo, para tentar reunir, pelo menos, o máximo para esse conjunto aqui, e não cada um fazer o seu, né? Então, a refação, ela aponta normalmente para uma falha de processo. Se você for observar esses registros de informação, esse registro de informação sobre refação, você identifica melhoria no processo, né? E envolve muita gente, mas muita gente mesmo, né? E muita gestão, muito cuidado, muito olhar para poder entrar num nível saudável de gestão. Eu até revelei aqui o meu indicador nesse sentido, que já foi 5 e agora está 9. Faz um teste, começa a medir refação, cria aí um método de medir refação. Tá? E aí eu até posso compartilhar o meu método, se vocês quiserem, passa um e-mailzinho para mim,
eu compartilho, vocês analisam se cabe, mas cria um método, por isso que eu estou dizendo, processo, você que cria o processo, você não vai buscar o processo fora e bota dentro da sua empresa, não. O processo na tua empresa tem a ver com a tua empresa, não tem que ter a ver com a minha empresa. Tem que ter a ver com a tua empresa. Mas eu posso compartilhar o meu método de medir refação, de apurar refação, para te ajudar a pensar no teu método. Né? Faz esse teste, começa por isso. Começa medindo refação na tua empresa, para você ter noção do que acontece nesse sentido, em relação à perda, em relação a desgaste, em relação à motivação, né? A gente já discutiu também refação sobre a ótica da motivação. A gente já teve cliente que o nível de refação, que eu estou falando aqui 10, 9%, mas assim, é 9% do todo, né? Você vai ter cliente que é mais e tem cliente que é menos, né? A gente já teve cliente que o nível de refação era tão alto que desmotivava a equipe como um todo. Né? E isso já é um outro aspecto da gestão operacional. Né? Já é um outro aspecto e um aspecto importantíssimo. Então, resumindo, esse abacaxi aí precisa ser descascado e para ele ser descascado, de novo envolve processo e envolve padrão que você pode estabelecer de acordo com a tua empresa. Outro ponto fundamental da gestão operacional são as avaliações. Né? Esse é um processo que, na essência, ele é a essência de feedback, e feedback é fundamental para também pautar a gente e a gente pautar as pessoas ou quem está envolvido, né, nas nossas metas, nos nossos objetivos. Então, a avaliação é muito importante para guiar as decisões, né, para ajustar ou apenas validar o que está sendo feito. Então, se você envolve algum tipo de avaliação, envolve cliente, envolve equipe, envolve fornecedor, né, em algum tipo, algum formato de avaliação que você faça, você ajuda a sua condição de gestão, seja para melhorar, né, seja para ajustar, ou simplesmente dizer, caramba, estou bem para caramba, porque a minha avaliação sobre o meu serviço, o meu trabalho, o meu processo, ela está ótima. Né? E isso ajuda também a você pautar quem está do teu lado, seja equipe, cliente, fornecedor, a também se engajar nesse contexto com você. E aí existem vários métodos de avaliações, né? Existem aí várias técnicas de avaliação de desempenho para a equipe, isso pode ajudar, inclusive, em outras situações, como meritocracia e tal. Eu nem aconselho ir por aí agora, nesse momento, se você não tem nenhum tipo de método, crie um método básico, um método simples, contanto que seja possível, né, com o objetivo que seja possível de você fazer, porque essas informações vão te ajudar bastante. Essa avaliação ela pode ser feita por você mesmo, você pode contratar até alguém para fazer por você. No caso do cliente, por exemplo, né? Às vezes pode ser interessante você mesmo ouvir do cliente uma avaliação sobre você, mas às vezes ter uma pessoa mais neutra que faça essa intermediação dessa avaliação também pode ser interessante. E aí tem vários métodos, pode ser pelo método digital, pode ser pessoalmente, pode ser usando técnicas mais robustas ou técnicas mais simples, né? Mas faça a avaliação, é muito importante quando você ouve essas frentes, né? Principalmente equipe, cliente e fornecedor, né? Ajuda principalmente a despolarizar as opiniões, aquela história lá do cabo de guerra. Quando você tem esse dado da avaliação, você tem informação na mesa que está clara para todo mundo que está na mesa. E aí vocês vão discutir o que é que vocês vão fazer dali para frente. E não ficar discutindo o que tu pensa ou o que eu penso, né? Porque não é o que eu penso ou o que tu pensa, é o que o cliente, a equipe, o fornecedor diz para a gente, está ali. É o que, é que a gente vai fazer com aquela informação. Né? Você já ganha um estágio aí na discussão, já diminui o desgaste, né? E gera o compromisso em todo mundo de melhorar, porque se está ali escrito, dito por alguém, não tem aquela história de falar que ninguém me disse e que eu não estou sabendo.
está ali, está claro, você pode até não agir, pode até não tomar decisão, mas aquilo vai incomodar, porque está claro que está dito aquilo ali que você precisava evoluir ou desenvolver novas formas de fazer para melhorar, e aí se você não faz, é uma outra história. Né? Então, mas quase sempre quando isso está posto, isso ajuda, isso motiva você a assumir esse compromisso de melhorar. Vixe, Maria, meu Deus do céu, tá mexido, peraí, é melhor sair que... Brincadeira, voltei. É porque, tanto quanto processo, padrão e essas expressões, melhoria contínua, procedimento, são temas bem polêmicos e desgastantes na gestão, né, de uma agência, nesse olhar da gestão operacional da agência, o timesheet também é sempre um desgaste. Né? A gente sabe que é difícil de implementar, é difícil da equipe aceitar, é chato de controlar, mas tem uma coisa que é básica. Se você não faz algum tipo de controle do tempo dedicado aos seus projetos, e esqueça ter noção se eles são rentáveis ou não. Desculpe, ter noção não. Ter a clareza se eles são rentáveis ou não. Você sempre, se não tiver nenhum método, tá? Eu não estou aqui falando de nenhuma ferramenta de timesheet, eu estou falando da cultura de medir tempo dedicado, né? Que a gente costuma atribuir isso à ferramenta e às ferramentas de timesheet. Se você não tem essa cultura, você nunca terá base de informação clara sobre resultado por cliente, por contrato, ou por job, ou por projeto. Né? Então, o timesheet, de fato, é fundamental. É fundamental na gestão operacional. Ele ajuda para muita coisa. Agora, ele tem que ser cultura, não pode ser por pura obrigação. Infelizmente, no começo, começa por obrigação. Né? A empresa tem que dar esta diretriz da necessidade do uso do timesheet, e aí cada um vai ter seu estilo e sua forma de acolher, né, fazer com que a equipe acolha esse tema, né, no ambiente, mas você precisa ter o foco no desenvolvimento da cultura do uso e não o foco na obrigação do uso, né? Então, o primeiro passo é comece aos poucos. Eu falei aqui, ter noção do contrato, do cliente, do job, do projeto. Comece medindo o cliente. Às vezes, dentro de um mesmo cliente, você tem mais de um contrato. Comece medindo o cliente inteiro. Né? Eu, por exemplo, eu comecei e fiquei nessa fase aqui. Eu não me interessei de ver job, de ver projeto, não. Tá? Não é nem por me interessar. Eu, Daniel, me interesso. Mas, assim, como é tão complexo, esse dado aqui de medir o cliente já ajuda pra caramba a minha gestão operacional. Já me dá um apoio grande de medir a margem de resultado, né? Nesse caso, margem de contribuição, né? E aí tem vários métodos para isso também. De novo, estou à disposição para a gente falar especificamente desse método. Hoje a intenção com essa palestra é a gente dar uma geral sobre gestão operacional. Mas vocês estão vendo que cada tema desse, processo, padrão, melhoria contínua, PDCA, sistema de gestão da qualidade, timesheet, BI, refação, cada tema desse, ele é profundo, né? Ele exige uma profundidade de discussão maior que a gente não conseguiria fazer isso aqui hoje. Né? Então, a ideia hoje é que a gente dá essa pincelada no geral, com a ideia de provocar, de motivar esta atenção voltada para esse tema, gestão operacional, mas cada item desse requer aprofundamento, né? Requer bastante aprofundamento. Então, no timesheet, por exemplo, a gente ficou nesse estágio de medir o cliente. E isso já nos ajuda muito,
muito, a tomar muita decisão, né? E tente fazer isso da forma menos complexa possível, né? Hoje, a grande maioria dos sistemas voltados para a agência tem timesheet, né? Isso ajuda muito a você medir, o operante tem aí a condição também de se medir. A chance de se medir também pelo job já está aí posta na prática, então você pode medir pelo job também com tranquilidade. Mas antes de ir para esse afunilamento, entenda que tem que ser cultura, né? Não pode ser eternamente por obrigação, e comece aos poucos, comece sem muita complexidade, porque senão você afugenta ali a equipe de estar envolvida com esse contexto. É muito importante que seja preenchido diariamente, né? E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Então, as ferramentas também, elas ajudam nesse sentido. Por quê? Porque se você não preenche diariamente, vou lembrar, timesheet, ele tem que ser bússola. Ele não pode ser o Waze, tá? Pelo menos para quem ainda não tem a cultura, está implementando, não pode ser o Waze, tem que ser bússola. O que é que significa isso? O Waze, ele é preciso, né? Ele é cirúrgico. Você chegou ao seu destino. Puf. A bússola aponta para onde está o seu destino, né? Ela aponta para um caminho. Então, o timesheet, principalmente no começo, ele tem que ter esse papel de apontar o caminho, né? Se você for querer transformar o timesheet num Waze, também não vai conseguir criar como cultura, porque vai ser por pura obrigação, vai ser complexo demais e vai atrapalhar na implementação disso. Outra dica é que o foco do controle, né, deve ser o tempo dedicado ao cliente e não a dedicação da equipe. Se você entrar numa de querer medir produtividade da equipe com timesheet, você acha que a equipe vai imputar dado de timesheet? Vai imputar mais errado do que o comum de se imputar errado. Porque ninguém vai produzir prova contra si mesmo. Então, quando o olhar é para o tempo dedicado ao cliente, torna mais leve ainda o engajamento da equipe com isso, porque isso ajuda a empresa. Lembra daquele cliente que eu falei aqui, que foi muito questionado do ponto de vista de refação? O timesheet ajudou também, a informação do timesheet ajudou pra caramba nesse entendimento do comportamento do cliente. Mas, em hipótese alguma, e em nenhum momento a gente usou timesheet para dizer, eita, fulano é mais produtivo que ciclano. Eita, fulano aqui está perdendo tempo, tem muito cafezinho para tomando, não sei. Não é por aí. Timesheet não é para isso, certo? Tem outras maneiras de você medir produtividade, eficiência, entrega, né, da equipe. Aí tem outros métodos aí de RH para isso. Timesheet tem que ser voltado para você medir a entrega para o cliente, né, para medir o resultado do contrato, do job ou do projeto. Para implementar a cultura requer feedback constante, e aí feedback em todas as esferas. Muitas vezes até com o cliente também, que eu já adianto, né, que super rejeita isso. Rejeita porque justamente ele alega que é impreciso, que você bota do jeito que você quer, blá, blá, blá. Mas, a depender da sua relação com o cliente, talvez seja interessante colocar nesse contexto informações de timesheet. Tem várias empresas hoje que já operam assim, né, que já criam a sua relação comercial com base em hora dedicada. Isso é um avanço extraordinário para o setor. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso. E eu sei, o cliente, ele muitas vezes rejeita essa relação, né? Mas serve o feedback para o cliente, né? Serve para o cliente, mas também serve principalmente para a equipe. E serve da equipe para a gente, né? Da história da motivação. A equipe, olha lá como é que está o timesheet, vê quanto tempo eu estou dedicando àquele cliente por conta da refação, das coisas pedidas de última hora, papapá.
Então, esse feedback ajuda também a equipe entender, e as lideranças também, que muitas vezes as lideranças são contra o timesheet, mas depois vão entendendo a importância, é, ajuda todo mundo a entender a importância, né, da ferramenta e do que ela ajuda. E como eu falei, de ser bússola, de não ser o Waze, nunca será a verdade absoluta. Nunca. Nunca, porque tem um humano ali por trás que está imputando aquilo que ele acha que deve imputar. Por mais tecnológica que seja a ferramenta de controle, você pode clicar ali quando está fazendo a tarefa, mas pô, pode atender o telefone, ir para o zap, ir no banheiro, tomar um cafezinho, esqueceu de desclicar e ele está lá medindo. E, na boa, relaxe. Não entre na celeuma de achar que o timesheet tem que ser ao pé da letra. Você pode até um dia depois fazer isso acontecer com uma precisão melhor, ou cada vez melhor. Mas não entre numa de querer que o timesheet seja verdade absoluta, assim, no começo ou sempre. Ele é bússola, ele não é o Waze. E nessa sequência aí de timesheet, que tem muito a ver com o controle de custo, porque no nosso negócio de agência, né, gente é a parte mais volumosa do custo. Né? Vocês podem depois aí fazer alguns estudos, mas tirando impostos, sem olhar a receita e sem olhar impostos, veja só sua despesa. Teu custo com gente vai variar aí facilmente entre 60% e 80%. Vai depender do modelo da tua operação. E se inclua, se você for o dono, se inclua no custo de gente, certo? Se você não tem um prolabore fixo estabelecido, bote ali o que seria o justo da sua atividade, bote nesse contexto, vai ficar entre 60% e 80%. Os outros 20%, ou os outros 30%, ou os outros 40%, eles vão estar divididos em estrutura, né, em custos diversos, que não são custos voltados com pessoal, investimentos, máquina, equipamento, software. Então, a única forma de você medir esses 60% a 80% de custo é com uma ferramenta de timesheet. Né? Isso é fundamental. Porque você consegue traduzir o custo das pessoas em forma de salário, dividido para os clientes que ela se dedicou. E aí eu estou falando isso, obviamente, para 99% das agências no Brasil, que são agências que todo mundo trabalha para todo mundo. É óbvio que tem as grandes agências que você tem aquela equipe que só trabalha para aquele cliente. Aí, se você quiser medir o resultado do cliente, você realmente não precisa nem fazer timesheet. Não precisa mesmo. Porque você tem aquele preço todinho do salário alocado para aquele cliente. Aí você vai trabalhar outras lógicas de produtividade e de eficiência, como eu falei lá atrás. Né? Porque, no final das contas, eu estou falando isso porque o preço que a gente cobra ao cliente, ele pode ser definido de diversas formas, diversas mesmo. Mas o custo, a gente precisa conhecer no detalhe. A gente precisa ter o domínio de quanto está custando prestar aquele serviço, entregar aquele serviço para o cliente, porque é a partir do domínio, né, como o custo acontece, que a gente consegue definir uma proposta que traga os resultados desejados. Ou fazer adequações necessárias na operação sem perder a qualidade. Né? Se você domina o custo, você consegue estabelecer o preço da melhor maneira. Então, se eu sei que eu gasto 10 mil reais para atender aquele cliente, esses 10 estão envolvido gente, estrutura, tudo, eu pego isso, boto imposto, boto a minha margem e boto imposto e tem um preço. Ou eu posso também
nem fazer desse jeito. Eu posso dizer o seguinte, não é uma grande ideia, não é uma grande solução esse job. Bom, eu gastei 10 mil, eu vou cobrar 50. O problema é quando você cobra 50, achando que está cobrando o top pela ideia, mas ela custou 60 para ser feita. Então, isso traduz exatamente o que eu estou falando. Se você não domina o seu custo, se você não tem noção de quanto custa para produzir aquele serviço, aquele contrato, aquela ideia, aquele job, aquele projeto, se você não domina isso, você pode estar cobrando um preço menor que isso. Ou pode estar cobrando um preço maior do que isso, mas que não é o justo ou não é o suficiente para lhe remunerar a imagem pelo esforço que você está fazendo. Pelo simples fato de você não dominar o seu custo. Então, custo é outra vertente, formação de preço é outra vertente, né? Outro aprofundamento nessa gestão operacional. Mas ele passa necessariamente por você dominar o seu custo, onde 60% a 80% da sua despesa, né, é gente, e que para ter esse domínio é importante você ter algum método de controle de tempo, né, o time sheet. E aí é por isso que eu insisto em dizer que é o investimento em métodos e ferramentas de controle, né? Ele é fundamental para a sustentabilidade da empresa. E não é absurdo afirmar que é tão importante quanto contratar um bom diretor de criação. Tem algum diretor de criação aí, não? Brincadeiras à parte, mas assim, essa é uma provocação, né? Porque muitas vezes a gente, de novo, vou voltar lá para a lógica da esfera do job e a esfera do negócio. Sem diretor de criação bom, galera, a gente não existe, certo? Isso aqui é uma provocação com um fundo de verdade, sem necessariamente ter a equidade na relação. Eu estou falando da importância. Ou seja, ter um bom diretor de criação é tão importante como ter métodos e ferramentas de controle e vice-versa. Agora, é óbvio que se eu só tenho investimento e ferramentas de controle e o meu diretor de criação não é tão brilhante assim, não serve de nada o meu método e minha ferramenta. Né? Isso aqui é a provocação para dizer o seguinte, nesse contexto onde criatividade é fundamental para a prestação do nosso serviço, controle e ferramentas, investimento em método e ferramentas de controle também é. Né? Então, se provoque mais a valorizar esse lado também. Né? Continue pagando um bom salário ao seu talento na criação, mas comece a valorizar um pouco mais também a gestão, as ferramentas de gestão, os métodos que envolvem o negócio, os mecanismos de fazer isso, ou a contratação de uma consultoria, de um apoio, de um bom sistema, uma boa ferramenta adequada para aquele negócio. Então, que traga uma boa prática, dedique mais tempo a ouvir, a conversar, a receber e absorver conteúdo voltado para isso, tanto quanto você vê conteúdo ligado ao setor e à criatividade, à ideia e à estratégia de comunicação. Porque essa soma, ela é importantíssima. Não pode ser somente a esfera do job, como eu falei lá. Tem que ter as duas coisas. Você vai encontrar a sua dosagem. Não estou aqui para dizer qual é a dose, se é X% daqui, X% dali. Mas é uma provocação para dizer que é importantíssimo também olhar para esse lado. Beleza, galera da criação? Não vão querer depois mandar dar um corretivo em mim, não, tá? E já entrando na reta final aí da nossa apresentação, é muito importante registrar que nada disso funciona de forma estanque, sem ter o objetivo maior da formação de uma cultura empresarial, como eu falei lá. Porque essa cultura empresarial que você vai formar, ou que já está formando, que vai dar sustentação para tudo
né, para que tudo flua o mais natural possível integrado. Então, assim, essas coisas têm sempre muito peso no contexto do negócio da publicidade. E cada um deve encontrar a sua dosagem. Como eu falei, eu mesmo, ao longo desses 10 anos, já errei muito. Né? Já fui muito intenso, já diminuí, já reavaliei, já ajustei. Então, você tem que estar atento também ao clima, né? Mas tem que ter como objetivo o olhar nessa formação de uma cultura empresarial que permita um ambiente de inserção de técnicas e de métodos de gestão operacional que ajude a você a gerir o seu negócio, né? Então, tenha certeza, não é só implementar o time sheet que resolve e jogar energia 100% no time sheet. Não é só definir processo que resolve, não é só contratar o melhor sistema, não é só ir lá e pegar uma ferramenta de BI, não é somente uma coisa, né? Tudo isso faz parte de um contexto com um objetivo maior dessa formação da cultura empresarial. A gente tem esse reconhecimento aqui da nossa empresa e tem vários tipos de reconhecimento. Tem aquelas pessoas que acham que é exagerado demais, tem as pessoas que já disseram que não conseguem trabalhar em outro lugar e que não tem esse olhar da gestão, esse cuidado da gestão, porque termina sendo uma bagunça e atrapalha a capacidade dela de entregar, né? Então, tem visão para tudo. Mas uma coisa é certa, quando você começa a olhar mais para isso, você tem condição de desenvolver um trabalho final, uma entrega final muito melhor. E isso eu afirmo com toda a tranquilidade do mundo. E aí, ao longo desse tempo todo, a gente foi criando essas raízes aí, né, do que eu chamo de cultura Duca. Duca é o grupo, né, o grupo Duca, que tem algumas dessas empresas agência de publicidade, e na lógica da cultura Duca, que me ajuda, principalmente me ajuda a guiar e a liderar as atitudes, os investimentos e o olhar e o foco das coisas, passa necessariamente por estimular, né, e valorizar a importância da liderança das pessoas nas coisas, porque se não tem o empenho da liderança, não tem processo que aconteça. Se não tem o empenho das lideranças, não tem mudança que consiga ser feita, não tem melhoria que consiga ser feita. Então, liderança é tudo nesse processo. Se as principais lideranças da empresa não estiverem conscientes, né, e com a clareza de que o time sheet é importante, de que o processo é importante, de que o padrão mínimo é importante, de que o BI é importante, a equipe também não vai valorizar nada disso. Então, é fundamental que as lideranças tenham esse olhar e comprem essas ideias ao seu modo, mas que estejam conscientes da importância para poder liderar esses processos de melhorias, né, e de avanço da gestão operacional dentro da empresa. Que vai, obviamente, passar por maior domínio das informações, porque se você não domina a informação, você não toma decisão, claro, né? E aí, não basta dominar a informação. Se você não tem objetivo claro, é aquela história que eu falei da meta. Se você não tem meta, qualquer resultado serve. Então, precisa ter objetivos claros, né? E objetivos, eles existem em várias esferas. Tem os objetivos que são estratégicos, tem os objetivos que são táticos, tem os objetivos que são operacionais. Você pode dividir a exposição desses objetivos de acordo com o nível de cada pessoa na organização. Não necessariamente todo mundo tem que saber de tudo, mas você, concatenando esses objetivos nessas esferas, você consegue distribuir a clareza desses objetivos e, ao dominar a informação, ajuda você a liderar esse processo, né? Outra coisa, nesse contexto todo, é feedback constante. Tem que estar sempre fazendo essas informações circulares. E existem várias maneiras
desde grupo no WhatsApp, passando por e-mail, a reuniões, né, que a gente já tem muita reunião, mas muitas vezes é necessário reuniões para transmitir determinados assuntos enfim, mobilizar pessoas. Enfim, tem várias formas de feedback, as avaliações, enfim, tudo isso. Definir, né, as métricas para você decidir melhor, né? Então, quanto mais medição você cria, quanto mais métrica você tem, melhor condição de decidir também você tem, ajuda a você dominar as informações, que ajuda você a liderar nos objetivos claros, né? Processo padrão não poderia deixar de estar aí, porque ele é básico, como eu falei, até para você ter um BI, que às vezes é o desejo de consumo de todo mundo, tem que ter um processo básico e padrão básico, senão não acontece. Tudo isso fluindo de maneira orgânica e legal, dá para você também estabelecer um movimento de construção de meta conjunta, envolver outras lideranças e outras esferas da empresa para discutir, né, aonde se quer chegar, tá? Também permite, com tudo isso, estabelecer métodos de meritocracia, né, e mecanismos de meritocracia, ajuda muito também. Ajuda esse contexto todo a você ter foco, porque no nosso dia a dia, né, a nossa atividade termina sendo tão intensa que muitas vezes tira a gente do foco das coisas. Então, ter objetivo claro, dominar a informação, promover essa coisa do feedback, ter métrica, ter processo, ajuda você a ter um foco, a se direcionar melhor para aquilo que de fato você tem que estar focado e atento, né? E, obviamente, inovação e pensamento fora da caixa constantemente. Às vezes a gente adota, às vezes não, sempre a gente adota essa prática para o cliente, a gente sempre é inovador, pensa fora da caixa, criativo, mas às vezes a gente fica muito quadrado e muito limitado na mesma forma de fazer as coisas sempre, né? E aí a gente tem que ser inovador e pensar fora da caixa também para os nossos métodos, né? E quando eu falo de processo e padrão, eles não são estáticos, não. Eles podem mudar. Eles devem mudar. É a lógica lá da melhoria contínua, né? Então, eles devem mudar, né? E devem mudar sempre com esse entendimento da inovação e do pensamento fora da caixa para essas questões de gestão também, né? Para a gente poder avançar. Então, assim, são diretrizes, de novo, não somos perfeitos, né? Isso não é aplicado na totalidade em tudo onde a gente atua, mas isso são nortes, isso são referências, isso são diretrizes que nos ajudam, né, a raciocinar para onde que a gente deve ir, por onde a gente deve passar, né, para chegar num objetivo que tem que ser comum a todo mundo. E aí vem essa figura aí, que com certeza vocês já viram em outras situações, né? E eu estou trazendo ela para esse contexto da gente aqui, né? A gente tem, num passado mais distante, ou ainda tem em algumas organizações, por conta de prática, costume, estilo, né? Uma gestão mais centralizada, ou seja, uma pessoa coordena todo mundo e todo mundo depende daquela pessoa para poder agir. Funciona, tá? Tem várias empresas que ainda são assim, mas ou a fase da empresa exige que ela seja assim, acho que é importante dizer isso, mas precisa fluir, né, em algum momento para um modelo mais descentralizado. Ou pode até continuar tendo um comando final maior, mas você cria ali clusters, né, mais centralizados de atuação para poder você criar novos braços e crescer, se desenvolver e avançar e até ter pontos de visões diferentes que a sua para contrapor muitas vezes sua opinião, né? Mas você já vê o mundo, na verdade, né? O mundo, eu não estou nem mais falando de empresa, você já vê o mundo funcionando em rede, tá aí
o exemplo das redes sociais que se conectam e uma notícia que está aqui, está no mundo, que está lá fora, está aqui. E isso é muito interessante também quando você consegue fluir, fazer isso acontecer dentro da empresa, né? E aí já mostra um nível de amadurecimento também muito interessante, porque isso não tira de você que é dono, de novo, a sua capacidade de decisão final ou de tornar as coisas ao modelo que você gostaria de guiar, mas a sua organização funcionando em rede contribui para essa melhoria constante, né? Essa retroalimentação do que você está direcionando, do que está funcionando, do que não está, e aí as coisas vão funcionando e a cultura empresarial ela está permeada por todos da empresa, do que a gente chama o DNA da empresa é esse, né? Então a gente tem o DNA X, as pessoas entendem como a empresa funciona, as pessoas estão integradas, então isso ajuda muito, é um desafio enorme, né? Mas sem dúvida acho que vale a pena esse olhar e tentar criar meios e formas de encontrar esse modelo para você, mesmo que você ainda esteja no modelo mais centralizado. Aí, finalizando de vez, fica aí essa mensagem, que também com certeza não deve ser novidade para muitos que estão aí vendo, de Alvin Toffler, que ele diz que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Então, isso descreve muito bem o momento que o nosso setor está vivendo. Eu não estou nem mais falando da gestão operacional, estou falando do todo, né? A gente está precisando, de fato, vivenciar com mais intensidade esse processo do aprender, desaprender, reaprender. Isso é uma constante, né, que tem feito a gente buscar por novos modelos, novos formatos, novas maneiras de se viabilizar e de se manter, de se sustentar, né? E aí, obviamente, isso também é válido para o contexto da gestão operacional. A gente precisa abrir mais a mente para aprender novas formas, novos métodos, tentar desaprender aquilo que a gente achava que tinha aprendido, né? Buscar esse reaprendizado, testar novas coisas, e para isso precisa ter tempo dedicado um pouco mais para isso também, né? Então, a mensagem final que eu deixo aqui é aquele desenho lá da esfera do job e da esfera do negócio. A esfera do job é a razão da gente existir. Intensidade total nela, mas começa a dedicar um pouco mais. E quem já começou a dedicar, experimenta ampliar um pouco mais essa dedicação para o lado da esfera do negócio. Com certeza você vai encontrar caminhos melhores e, no mínimo, vai te trazer uma confiança e uma garantia de capacidade de sustentabilidade do teu negócio maior do que a que tu está vivendo hoje, né? Eu tenho certeza que essa experiência de olhar mais para a esfera do negócio e criar essa cultura empresarial mais voltada, né, para a esfera do negócio, onde a gestão operacional está no contexto, ela só tem a acrescentar, só tem a acrescentar. Então é isso, quero aqui agradecer a vocês, foi show de bola. Para mim, como eu falei no início, está sendo uma experiência maravilhosa. Quero continuar a contribuir mais, seja com o Operandi, ou seja em outras situações, mas sempre se traduzindo em contribuição para o mercado, porque eu acho que quanto mais gente tiver tratando desses assuntos, mais natural eles vão ficando e mais fácil vai ficando para todo mundo atuar com essas demandas, que são demandas extremamente exigidas pelas empresas, independentemente delas serem agências. Então, tá aí meus contatos. Mais uma vez, obrigado e valeu, pessoal. Até a próxima.